Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. O santo do dia é uma resenha diária dos santos, guardados na memória da igreja. São histórias de mestres da vida cristãs de todos os tempos, que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Então, hoje, 26 de agosto, a liturgia da igreja celebra São Zefirino, que foi papa e mártir. Zefirino foi o primeiro papa do século III e o 15º da igreja, sucedendo a Vito I. Ele nasceu em Roma e foi eleito papa em 199. Seu pontificado se caracterizou por duras lutas teológicas, que levaram, por exemplo, à excomunhão de Tertuliano. Como ocorre com quase todos os papas dos primeiros séculos, pouco se sabe da vida de São Zefirino, antes dele subir à cátedra de Pedro. Ele é descrito por São Hipólito, que foi bispo no início do século III, como um homem simples, de pouca educação, isto é, que não tinha estudos superiores, o que se supõe que ele foi dedicado à administração prática da igreja e não ao aprendizado teológico. Seu grande aliado foi o diácono Calixto, que foi seu conselheiro, seu confidente e posteriormente seria seu sucessor. Antes de Zefirino assumir o papado, seu antecessor, São Vito I, havia comprado locais para o sepultamento dos cristãos na Via Ápia. Então, o novo Papa confiou essa administração a Calixto. Isto resultou nas catacumbas romanas, lugar histórico que testemunha grande parte da história cristã, sendo que uma dessas catacumbas leva o nome de São Calixto. Ocorre que a posição dos cristãos, que tinha permanecido favorável nos primeiros anos do governo do imperador Sétimo Severo, foi se deteriorando gradualmente, até que, no ano de 202, surgiu um edito de perseguição que punia a conversão ao cristianismo, e quem não obedecesse sofreria penas muito severas. Entretanto, nada se sabe da execução desse edito em Roma, nem dos mártires da igreja romana nesse tempo. São Zefirino enfrentou um período difícil e tumultuado na igreja, pois além das perseguições dos cristãos, várias heresias abalavam a esposa mística de Cristo, mas que os próprios martírios. A divindade de Jesus Cristo era negada pelos gnósticos. Teodoro subordinou de tal modo Jesus ao Pai que acabou de fazer dele uma simples criatura, enquanto Montano fazia profecias e pregava sobre o fim do mundo, alegando revelação do Espírito Santo. Entretanto, São Zefirino, apesar de não ser teólogo, foi muito sensato e, amparado pelo poder do Espírito Santo, combateu tenazmente as heresias. Para isto, se uniu aos grandes sábios da época como Santo Irineu, Hipólito, Tertuliano, dando um fim ao tumulto e livrando os cristãos da mentira e dos rigorismos. Foi durante seu pontificado que ocorreu a admirável conversão de Natales, que era do grupo dos confessores, e ter sido torturado por ter sustentado a fé diante dos tribunais. Entretanto, deixando-se seduzir pela avareza e pela vaidade, ele acabou aderindo à heresia de Teodoto,
que, mediante grande soma, conseguiu que ele fosse seu bispo. Acontece que, por meio de sonhos, Deus lhe mostrava sua cegueira e o conjurava a voltar ao seio da igreja. Consta-se que ele, como ainda vacilasse em tomar esse passo salutar, foi chicoteado por anjos durante a noite. Isso fez com que Natales abrisse enfim os olhos para a sua terrível situação e imediatamente foi se lançar aos pés de São Zefirino, vestido de cilício, com cinzas na cabeça e pedindo humildemente que o perdoasse de seu pecado e que, depois da devida penitência, pela misericórdia, o recebesse de volta ao seio da igreja. Acontece que o célebre Tertuliano não quis aceitar a indulgência usada pelo Papa nessa ocasião, nem em outras semelhantes. Ora, esse santo pontífice usava de rigor quando era necessário, mas, zelando pela salvação dos seus fiéis, usava de misericórdia quando julgava apropriado. Tertuliano acabaria aderindo à seita dos montanistas, excluindo-se da igreja. São Zefirino proibiu o uso de cálice de madeira para a consagração do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como era costume nesta época, devido à pobreza. Então ordenou que fosse utilizado cálice de vidro, mas como estes eram muito frágeis, ordenou então que fosse feito de um material nobre, ouro, prata ou estano. Ele estipulou também que os fiéis comungassem no dia da Páscoa e que um bispo não podia ser condenado a não ser pelo Romano Pontifício ou por sua autoridade. Que os sacerdotes e diáconos estivessem presentes quando o bispo celebrasse como o Papa Evaristo já havia ordenado, e que os padres fossem sagrados publicamente na presença dos clégios e do povo, a fim de que, sendo sua inocência e bons costumes, sem censura, eles pudessem servir com dignidade e utilidade à igreja. Ele fez também outros decretos tocantes à disciplina eclesiástica e, depois de ter governado santamente a igreja durante 19 anos, 2 meses e 10 dias, segundo o Libre Pontifício, foi receber a recompensa de seus trabalhos por um glorioso martírio que ocorreu no dia 26 de agosto de 217, sob o império de Antonino Caracal. Seu corpo foi sepultado no cemitério cerca da catacumba de Calixto, na Via Ápia. O martirológio romano monástico da célebre abadia de Solesmes, na França, fala o seguinte do santo. No ano de 217, o sepultamento de São Zefirino, Papa, que governou a Igreja Católica durante 18 anos, com apoio do seu diácono Calixto, e lutou vigorosamente contra as heresias que ameaçava desunir a comunidade cristã. Então, por essa dedicação, esse zelo administrativo de São Zefirino, vamos pedir então a ele que interceda por nós junto ao Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus, que enriquecestes São Zefirino com espírito da verdade e de amor para apacentar o vosso povo,
Concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia.